Olá, meu nome é João Palma e este é o Seta Talks, uma produção da Seta Desenvolvimento Gerencial para você que quer transformar sua carreira e seus negócios. É começo de ano e você, assim como eu, deve estar cheio de novos projetos e de energia para colocá-los em prática. E no fundo a gente sabe bem como esse filme provavelmente vai terminar. Os meses vão se passar, a rotina vai se impor sobre nós mais uma vez e jogar um balde de água fria em boa parte dos nossos planos. Ou talvez não, mas o fato é que para muita gente o esgotamento e a frustração dessa rotina agitada, principalmente em função do trabalho, acaba piorando sua saúde mental e comprometendo a concentração até nas tarefas mais básicas do dia a dia. Esse, inclusive, é um dos sintomas da chamada síndrome de burnout, palavra do inglês que significa estresse crônico relacionado ao trabalho. No episódio de hoje, com a ajuda da Elaine Couto, que é especialista em gestão do tempo e produtividade, a gente vai conversar um pouco sobre burnout e também algumas técnicas que podem te ajudar a alcançar os seus objetivos de uma forma saudável e eficiente. Bom, o tempo é curto, então vamos começar. Olá, Elaine, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Acho que não poderia ser um momento mais propício para a gente tratar desse tema, já que estamos durante a campanha do Janeiro Branco, de conscientização pela saúde mental. Então, queria justamente que você começasse trazendo um relato da sua experiência com burnout, né? Como que você chegou a esse ponto de exaustão e quais foram os principais sintomas e consequências disso para a sua vida profissional e pessoal? Legal, João. Obrigada aí pelo convite. Vamos então falar um pouquinho aí de gestão do tempo e do burnout, né? Então, uma síndrome que eu adquiri há mais ou menos 10 anos é a exaustão, né? Por uma cobrança muito grande que eu tinha comigo mesma para entregar os resultados. Eu sou bem focada em resultados, sempre gostei, e aí isso veio muito forte. Entregava o resultado dos projetos que eu participava, e o segundo projeto eu queria entregar muito mais, o terceiro mais ainda, então tinha uma autocobrança muito forte. Isso realmente desencadeou aí o burnout, que é a exaustão, né? E na época não se falava tanto do burnout, então eu fui diagnosticada pelos outros sintomas que aparecem, né? Fui medicada por esses sintomas, tomei medicamento durante um tempo e hoje eu consigo fazer um controle muito grande do burnout, que é uma síndrome que não tem cura, tá? Como é que eu consigo, então, fazer essa gestão hoje para não entrar em crises novamente e continuar com uma boa gestão do tempo e produtividade ainda, né? Então, primeira coisa aí é tentar entender um pouquinho como absorver as informações. A gente hoje tem uma velocidade muito grande das informações, dos negócios, está cada vez maior. Né? Aqui na Seta mesmo, eu converso muito com as pessoas pelo WhatsApp, por e-mail, respostas rápidas. Então, saber gerenciar tudo isso, gerenciar o tempo para executar tudo isso, né? Outro ponto é a gente entender um pouco as nossas fronteiras. Hoje nós estamos aí, muitas pessoas com o trabalho híbrido. Então, trabalhando de casa, fazendo muita reunião online, né? Para quem tem filhos, leva filho para a escola, leva para o inglês, leva para uma outra atividade, quando não estão em casa mesmo. Então, saber administrar tudo isso, né? E também trabalhar em ambientes agradáveis, né? Com gestores também que entendam você, entendam as suas necessidades. Então, esses daí são um pouco dos fatores que resultam numa boa estrutura para você conseguir trabalhar. E o outro ponto, complementando aí, que a gente precisa trabalhar bastante, são fatores psicológicos e comportamentais, né? Hoje a gente tem aí bastante coisa do tipo, nossa, não posso ficar por fora do que está acontecendo, que até chama FOMO, né? Então a gente não pode ficar por fora do que está acontecendo numa rede social. Pô, você está fazendo aquele curso, eu preciso fazer também, preciso me especializar. Não, a gente não precisa saber tudo. A gente precisa montar uma equipe que nos ajude com tudo isso.
Legal, Elaine, obrigado por compartilhar e tenho certeza que pelo menos algumas pessoas que estão nos ouvindo se identificaram na sua descrição. Então, eu queria que você falasse um pouco mais agora sobre como as técnicas de gestão do tempo podem ajudar a superar esse ciclo vicioso. Tem alguma metodologia específica que você recomenda? Bom, vamos lá então. Para a gente ter uma gestão do tempo aqui, a gente precisa entender alguns pontos, né? Então, o primeiro deles é o seguinte: fazer a coisa certa na primeira vez. Então, ter uma eficácia. Se eu fizer e precisar ficar refazendo, eu estou gastando tempo de forma desnecessária. Então, é melhor eu fazer com qualidade, gasto um pouquinho mais de tempo, que é o que eu acho, o que eu penso, só que eu não tenho retrabalho. Então, fazer a coisa certa. Planejamento. Planejar sempre o seu tempo disponível. A gente sabe aí que a gente tem 8 horas de trabalho por dia, mas nem sempre eu vou planejar para utilizar as 8 horas. Eu preciso deixar umas margens aí para coisas que acontecem e não estavam previstas, não estavam no meu planejamento. Isso acontece diariamente. Então, eu tenho sempre que deixar buracos aí na minha agenda, tá? Então, a gente vai procurar também controlar bastante o tempo que a gente investe nas atividades. E como isso eu posso fazer? Controlando as questões de notificações que entram no nosso celular toda hora. Uma coisa que eu uso bastante isso, tá? No celular tem lá o modo de foco, então eu coloco o modo de foco ativo durante o meu horário de trabalho para não ficar entrando notificação de rede social, por exemplo. Então, eu consigo fazer um controle do meu tempo aí também, não desperdiçando com coisas desnecessárias. Controlar a qualidade de vida. Isso é super importante. A gente precisa ter o equilíbrio. Na gestão do tempo, a gente não faz a gestão pura e exclusivamente das 8 horas trabalhadas. A gente precisa fazer a gestão do tempo das 24 horas que nós temos por dia. Então, também envolve vida pessoal, qualidade de vida, estar com a família, estar sozinho também é tão importante, né? Realizar alguma atividade que te dê um prazer. Então, isso é muito importante. Saber dizer não. Então, às vezes, tem gente que vem pedindo alguma coisa, você já está atolado de atividade, ou você não é o especialista para realizar aquela tarefa, então a gente tem que saber dizer não e ter muita disciplina, né? Gerir o tempo é disciplina. E a hora que você tem, aquilo vai se tornar um hábito depois. Dá para a gente praticar tudo isso, João, através do método desenvolvido pelo David Allen. Ele fala bastante num livro chamado A Arte de Fazer Acontecer. Ele coloca 5 passos aí, que são bem interessantes. O primeiro é capturar todas as nossas ideias, todas as nossas necessidades, tudo que a gente tem em mente. Então, pega aí um caderno, um bloco de notas virtual, o que você achar melhor e coloca tudo. É muito importante a gente, principalmente, esvaziar a nossa mente. A gente precisa estar com a mente limpa. Para quê? Para ser criativo, para tomar decisões. Então, um dos itens desse método, né, que ele desenhou é capturar, colocar todas as informações numa lista. No segundo passo, a gente vai esclarecer, então a gente vai entender tudo aquilo que a gente colocou na lista. A gente vai olhar, é um projeto? Tem um conjunto de atividades a serem executadas? Como é que a gente vai executar isso? Vou te dar um exemplo. E é um exemplo do dia a dia, não é nem profissional, tá, João? Preparar um jantar. Pô, preparar um jantar chega a ser um projeto. Por quê? Porque eu preciso pensar no menu. Quem vem? Quem não vem? Tem vegetariano no meio do caminho? Tem vegano? Come isso, come aquilo. Ah, legal, já sei o que que tem, já defini meu menu. Eu tenho todos os ingredientes em casa? Quem vai cozinhar? Vou comprar? Então, tá vendo? São várias decisões que eu tenho que tomar aí, atividades a serem executadas para um jantar na minha casa, que parece simples, né? E é uma coisa do dia a dia, a gente não percebe, a gente faz muito no automático.
Então, continuando explicando aí um pouquinho do que é o esclarecer, a gente falou do tema de projeto. O que é um projeto? Eu tenho tarefas. As tarefas eu vou olhar, isso aqui sou eu que tenho que fazer ou eu vou delegar para alguém fazer essa tarefa, tá? E se é uma ideia? Às vezes eu tenho na minha cabeça, em mente lá, uma ideia. Pô, eu vi aquele comercial, eu vi aquele anúncio. Próximas férias eu vou viajar para esse lugar. E você fica martelando. Então, para de martelar, de deixar isso na cabeça, coloca no papel para você não esquecer e deixar a cabeça livre para outras coisas. E aí a gente parte então para o terceiro passo. O terceiro passo é organizar. Então, eu já sei o que é cada item da minha lista, agora eu começo a organizar, colocando prazo, quem é que vai fazer, se eu vou delegar, se sou eu mesma que vou fazer, coloco as priorizações, o que é urgente, o que não é urgente, o que eu faço primeiro e assim por diante. Quarto passo é revisão. Revisões esporádicas nessa lista, tá? E aí vai de cada um. Eu, Elaine, gosto de revisar minha lista de atividades sempre no final do dia. Eu reviso para saber o que eu tenho que fazer, principalmente no dia seguinte, tá? No dia seguinte de manhã, passo o olho de novo e já consigo planejar a minha semana também. E é importante a gente ter uma visão semanal para quê? Para ter uma distribuição equilibrada das atividades. Senão eu coloco tudo na segunda ou tudo na sexta, e aí a gente fica aquela coisa louca, né? Então, equilibrar bem as atividades que a gente tem de rotina, principalmente. E, por fim, realizar. Fazer acontecer todo esse planejamento. Então, executando esses 5 passos, eu tenho certeza aí que vai ser sucesso. E não esqueça, não são só as 8 horas do dia que a gente precisa planejar. A gente organiza absolutamente tudo. Quando eu dou aula de gestão do tempo, eu uso muito esse exemplo com o pessoal em sala. Gente, já pensou? Vocês receberam um recado da mãe, do marido, da esposa? Ó, não esquece de comprar arroz, senão não vai ter janta. Pensou se você fica pensando naquilo o dia inteiro? Então, coloca no papel, coloca num lembrete. Hoje em dia, o celular, pô, você coloca lembrete para te avisar a hora que você está saindo, a hora que você liga o carro e ele conecta. Para quê? Para você não ficar pensando naquele arroz que você precisa passar para comprar e esquecer de fazer as outras atividades que você tem para aquele momento, viver o agora. Perfeito, Elaine. E agora passando um pouco mais para o âmbito organizacional, como que as empresas e os líderes podem contribuir para prevenir a sobrecarga e também aumentar a produtividade e o bem-estar das suas equipes? Bem legal isso e super importante, né? Então, o primeiro item aí é fazer um nivelamento das atividades que estão sendo distribuídas para as equipes. Teve uma das turmas que eu dei treinamento, o pessoal falou: pô, legal isso, eu preciso dar uma revisitada na minha equipe. Porque é bem isso, né? Às vezes a gente tem uma pessoa na nossa equipe que conhece muito mais de um tema do que o outro, e a gente acaba sobrecarregando, ou então tem mais facilidade, entrega mais fácil, a gente acaba sobrecarregando. Então, o gestor tem que ter esse olhar com muito cuidado para distribuir de forma equilibrada as atividades. Isso é fator fundamental aí. Outro ponto é aí ter um pouco mais de sensibilidade para perceber o que o colaborador está precisando. Então, às vezes, como aconteceu comigo, eu tinha uma autocobrança. Não eram nem os meus gestores que me cobravam, era eu que me cobrava. E isso acabou me levando para o burnout. Então, ter um pouco dessa sensibilidade, de repente colocar pessoas para auxiliar, para ajudar, chamar para uma conversa. Outro ponto bem legal é a gente ter um follow-up daquela atividade que eu passei para o colaborador constante. Por exemplo, eu passo alguma coisa para você, João, eu posso te perguntar: e aí, João, tá tudo certo? Precisa de alguma ajuda? Ficou com alguma dúvida? Vamos sentar? Vamos fazer junto? Eu acho isso aí de grande valia mesmo. A gente consegue perceber como é que está o colaborador com isso também.
né? E feedbacks constantes também, falando um pouquinho de como é que está a percepção, não só sua, mas que os seus colegas gestores também percebem, trazendo isso para o colaborador. Então, com certeza, cercando esses colaboradores todos, a organização cercando todo mundo com uma segurança psicológica, acolhendo realmente, né, deixando tudo mais leve, mais solto, mais tranquilo para se trabalhar, mais fluido, vão ter ótimas entregas e muita produtividade. Elaine, para fechar esse episódio, então, que dicas práticas e referências você daria para quem quer começar hoje a organizar melhor o seu tempo e lidar melhor com o estresse profissional? Aqui é uma parte bem legal. Até uma delas eu já falei anteriormente. Então, a primeira é a gente utilizar bastante os recursos tecnológicos que a gente tem disponíveis, né? Então, algo que eu realmente implantei aí no meu dia a dia, já tem alguns anos, eu tirei notificações no computador. Então, aquele e-mail que chega, alguém chamando no Teams, eu tirei tudo que eu podia tirar de notificação, porque eu percebi que acabava me distraindo, eu queria responder naquele momento, naquela hora, e aí eu parava de fazer o que eu estava fazendo. E toda vez que você para e tem que retomar, você perde tempo, porque você tem que relembrar, meio que realmente engatar a marcha tudo de novo para andar. Então, eu coloco bastante esses recursos tecnológicos. Eu tiro as notificações, bem como eu comentei com vocês, no celular eu uso bastante a função foco. Tá? Tem tanto no iOS quanto no Android, eles têm a função de foco. E aí você seleciona o que você quer que avise, que notifique para você num determinado período. Uma outra regrinha aí que eu uso bastante é a regrinha dos 2 minutos. Então, eu estou lendo os meus e-mails, eu vejo que tem alguma coisa que dá para fazer naquela hora, naquele momento, pega e faz. Tira da frente. Muitas vezes a gente lê e fala, daqui a pouco eu faço. Isso daí a gente só vai procrastinando. Então, não. Usar mesmo. Dá para fazer em 2 minutos? Faz. Esses 2 minutos é importante ressaltar o seguinte: para a gente não parar de fazer alguma coisa para fazer aquilo, né? Que senão eu estou perdendo tempo para retomar o que eu estava fazendo antes. Mas peguei para ler meus e-mails, pego e faço. Criar a listinha dos afazeres, que eu comentei, né? Dos 5 passos, que foi o método desenvolvido pelo David Allen. Revisar e priorizar sempre as suas tarefas. Então, final do dia, começo da semana, final da semana. Sempre revisar e priorizar. A gente tem algumas tarefas que são rotineiras, semanais, quinzenais, às vezes mensais. Então, olhar se elas estão no período correto, ver se está tudo certo, deixar na nossa agenda aquelas margens de espaço para eventuais situações que a gente precisa de uma reunião de emergência, uma reunião de última hora. Então, a gente sempre revisar as nossas atividades. E, por fim, aí, a gente pode ir ajustando as nossas tarefas, as nossas ferramentas e a nossa principal ferramenta, que somos nós mesmos, né? Então, a gente precisa planejar um tempinho para fazer algo que realmente a gente dê aquela extravasada, que a gente gosta, que a gente curte. E eu descobri aí que me ajuda muito ir para uma esteira, correr, e andar de bicicleta. Então, são atividades que realmente me proporcionam um descanso mental e auxiliam muito no meu controle para eu não entrar nas crises novamente. Então, deixo essas dicas aí para vocês. Excelentes dicas. É sempre bom a gente lembrar que nossa mente e nosso corpo são uma coisa só e que ambos precisam de descanso, né? Elaine, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E agradeço também a você, ouvinte, pela atenção de sempre. Se esse tema te interessou, eu te convido a acessar o nosso site, setadg.com.br, e também nos seguir nas redes sociais, Seta Desenvolvimento Gerencial, no LinkedIn, Instagram e YouTube.
Aproveite e segue a gente também no Spotify para ficar por dentro dos próximos episódios. Desejo a você um ótimo 2024, cheio de realizações, e até a próxima.